Então, aquela própolis, a geleia real, não é? O próprio mel, tudo, eles protegem a casa delas enquanto alimenta também as abelhas. Então, foi observando essas coisas daí que eu fui ver como é que funciona o sistema imunológico, então. Então, veja lá, você falou do kefir. Agora, doutor Djalma, a gente sabe da importância, ainda mais nos dias de hoje, do nosso sistema de imunidade. Eu queria abordar um pouquinho aí todo esse teu conhecimento, toda essa sua pesquisa dentro do sistema da nossa imunidade, para enfrentarmos todas essas loucuras, né, que nós estamos vivenciando agora. É o problema da dengue, né? Mas não importa, são vírus, são bactérias que são defendidos aí, que são atacados, melhor dizendo, pelo nosso sistema imune. Como é que funciona o sistema imune e como que os produtos naturais podem nos ajudar? Então, deixa eu te dar exemplo das abelhas. A abelha tem sua colmeia, uma coisa curiosíssima que eu vi quando eu coloquei aqui as abelhas, elas passaram uns dias ali meio presas, depois tem um grupo de abelha que sai e vai na região, né, procurar de onde elas podem coletar o pólen. Então elas andam às vezes 1 quilômetro, 2 quilômetros de raio e ela vai lá e identifica. E pasme com o que eu vou lhe dizer. Elas desenham dentro da colmeia a rota que as abelhas devem seguir para poder pegar o pólen. Faz um GPS Desenho. interno. Hã? Faz um GPS interno, um mapa interno. Um GPS interno. E as outras que saem, já saem sabendo onde tem o pólen. Então veja que coisa inteligente. E tudo isso elas visam alimentar a casa delas, especialmente a rainha, que está lá coordenando no centro. Certo? Certo. Então, quando a gente começa a observar isso, aí vê o seguinte, o que é que essas abelhas fazem? Ela pega o pólen, ela começa a fabricar coisas aí dentro. Ela fabrica o mel, ela fabrica a própolis, né? Ela fabrica outras substâncias bioativas. Umas delas são para o próprio alimento da rainha, mas outras são para proteger a casa delas, proteger a si mesmo. Então, o que é que acontece? Quando entra um animal maior que gosta da abelha, ou que gosta do mel, ou que quer pegar as coisas de lá, como uma lagartixa, imagina. Ela entra lá, imediatamente as abelhas vão, metem ferrão e matam a lagartixa. Mas aí tem um grande problema dentro da colmeia. O que é que vai fazer com aquele bicho ali dentro? Então aí elas produzem substâncias para mumificar a lagartixa. Isso é fantástico, né? Ela Sim. coloca essa capa ali, envolve e pode passar ali 100 anos, a lagartixa ela vira uma múmia. E foi daí que os egípcios tiraram a ideia para fazer as múmias. Veja que coisa curiosa, né? A gente está falando de milênios no Egito. E está falando de uma coisa que as abelhas fazem no dia a dia. Então, aquela própolis, a geleia real, não é? O próprio mel, tudo, eles protegem a casa delas enquanto alimenta também as abelhas. Então, foi observando essas coisas daí que eu fui ver como é que funciona o sistema imunológico, então. Então, veja lá, você falou do kefir. O kefir é um amontoado de micro-organismos probióticos que fabricam também a sua colmeia. Ou seja, Certo. eles fabricam o que chama grão de kefir, que é parecido com couve-flor. E reveste esse grão com substâncias também, semelhante ao que as abelhas fazem. E aí eu comecei a fazer a seguinte experiência. Eu pegava esse grão de kefir e colocava ali numa placa de Petri, no laboratório, e colocava uma bactéria patogênica ali dentro. Staphylococcus aureus, por exemplo, que dá muito problema de infecção, né, no ser humano. Então, colocava a bactéria. Imediatamente, as células vinham como que fossem as abelhas, isolavam essa bactéria, faziam um aro ao redor dela
e matavam, inativavam a bactéria. E a partir daí, aquela bactéria múmia vai ficar toda a vida na colônia sem incomodar ninguém. Aí o que é que nós fizemos também? Pegamos agora uma bactéria do bem, uma bactéria probiótica, e colocamos lá dentro para ver o que é que acontecia. Então, os micro-organismos também vão, e é como que eles identificam, e aí eles não produzem o aro dessa substância chamada kefiran, ou kefirano. E aí, essa bactéria que entrou, ela tem que se adaptar ao kefir. Quando se adapta, fica mais um ali, trabalhando normalmente. Então, veja como é curioso, como é parecido uma coisa com outra. Nosso sistema imunológico, ele atua, da mesma forma. Entra uma bactéria, entra qualquer agressão no nosso organismo, saem soldados dali e vão identificar o que é que está acontecendo. Quando identificam, se for patógeno, aí eles começam a fazer uma proteção do nosso organismo. Vão matar o patógeno e o patógeno vai ser eliminado. Então, você veja que o princípio é exatamente o mesmo. Ali chegam os leucócitos. Eles vão bombardear aquela bactéria patogênica. Atrás deles vêm os macrófagos, que são os bombeiros que vêm apagar o fogo, a limpeza e jogar fora tudo. Então, por exemplo, numa infecção, você vê a formação de pus. Pus nada mais é do que o resultado da guerra entre as bactérias do mal, as patogênicas, e nossas células. Então, você raciocinando nessa linha, aí você não tem por que não utilizar os produtos da abelha, os produtos do kefir, para poder proteger o seu organismo. Então, funciona exatamente da mesma forma. Quando a gente está falando, por exemplo, eu estava vendo, Fernando, uma reportagem. Você quer falar? Não, pode concluir teu raciocínio, depois eu faço a pergunta. Eu vi uma reportagem de um formigueiro gigante num deserto. Eu tenho, atrás da minha casa aqui, na mata, eu tenho um formigueiro imenso, imenso. É uma coisa estou falando de 5 por 5, mais ou menos, metros. Enorme. E não tem como a gente acabar com esse formigueiro. Eles têm a mata toda para comer, para pegar folha, mas eles vêm pegar no meu jardim, é um problema. Então, eu estava vendo, eu faço proteção nas minhas plantas para poder não matar essas formigas. Lá no deserto, eles pegaram um formigueiro imenso, gigante, e o cara teve a seguinte ideia: ele fez toneladas de cimento líquido e começou a injetar o cimento em todas as entradas ou saídas do formigueiro. Sim. Claro, matou todas as formigas, e quando secou, ele limpou tudo e estava o formigueiro em forma de cimento. Uma maquete. Tá? E aí eles foram estudar como é que essas formigas viviam. E aí vem a curiosidade. Você tinha ali ambiente de saída de ar, você tinha saídas de emergência, você tinha lugar de repouso, de descanso das formigas, e você tinha lugares que, se você colocasse fogo, rapidamente elas saíam e fechavam a porta. Vê a inteligência que esses seres têm. Então, por que não estudar a medicina pensando dessa forma? Por que não estudar o sistema imunológico pensando dessa forma? Entende? Então, é assim que eu raciocino a questão da saúde e das nossas defesas. O Dr. Djalma, ele é conhecido aí sempre que possível, e lógico que depende da doença, depende do paciente, utilizar aí toda a força da natureza, dos produtos naturais para fazer com que esse paciente volte a ter aí a sua saúde restabelecida. Mas entendendo um pouquinho mais a questão da própolis, né, Dr. Djalma, ou até você comentou que você faz também o uso da própolis, né? Quais são os benefícios que a própolis traz para o organismo? Como que ela atua dentro do organismo? Eu sei que não é somente sistema imune, né? Se você puder explicar aí de forma didática a importância da própolis para a nossa saúde, fique à vontade. Tá.
Eu utilizo a própolis verde, tá? Que o Brasil é onde tem, é o ponto central no planeta da melhor própolis que existe, né? Existe a própolis verde, as mais conhecidas, a vermelha e a própolis marrom.